Muito bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 12, a parte de segunda-feira, falando sobre a apostasia, o abandono da fé. Se quisermos ter o nosso nome no livro da vida, vamos ter que testemunhar a respeito das verdades divinas, mesmo no meio das perseguições. Aconteceu isso com os apóstolos na igreja primitiva, com a igreja no primeiro século, do segundo século, e inclusive o apóstolo João, ao escrever as 7 igrejas do Apocalipse, ele mencionou muitos erros que estavam naquelas igrejas, porque elas haviam abraçado o erro, abraçado ideias de pessoas que iriam se apostatar, ou estavam se apostatando aos poucos. Por isso o apóstolo Paulo, ele mostrou que a influência de pessoas com ideias erradas é muito grande. Falsas doutrinas entram na igreja de maneira sorrateira e de repente você já percebe um grupinho ali, outro acolá, estão falando coisas que a Bíblia não comprova. Isso implica que os cristãos têm uma responsabilidade muito grande de testemunhar a respeito da verdade, mesmo quando a besta insiste em mostrar o erro. Conta-se que, numa certa noite, um jovem estudante entrou na igreja em Paris. Ele entrou apenas por curiosidade, para ver as pessoas, para passar o tempo. Estava olhando assim, um e outro que estava assim ajoelhado. Quando ele, andando pelo corredor daquela igreja, ele viu lá na frente, no primeiro banco, uma pessoa bem curvada em assim solene oração. Ele olhou e disse: que interessante, aquela pessoa está assim bem contrita mesmo com Deus, hein? Quando ele se aproximou, ele ficou espantado. Era o grande cientista francês Louis Ampère. Ele arregalou os olhos e disse: não acredito. O cientista, o professor Louis Ampère, está ajoelhado e pelo movimentar dos lábios, ele está clamando muito a Deus. E então aquele moço pensou, que estava já afastado de Deus há muito tempo, se um homem tão inteligente, tão culto como o Dr. Louis Ampère, se ele se preocupa com a sua vida espiritual, e o que dizer de mim? Por que eu estou afastado de Deus? Então aquele moço disse: sabe uma coisa? Eu vou seguir o exemplo do Dr. Louis Ampère. E ali ajoelhou-se também e ficou em solene oração. O professor Dr. Louis Ampère se levantou, foi embora, sem saber que o exemplo dele, o testemunho dele, reconduziu uma pessoa aos pés de Cristo outra vez. Então, como cristãos, como remanescentes, como aqueles que guardam os 10 mandamentos, nós temos que imaginar que o nosso testemunho vai influenciar alguém a buscar o poder de Deus, a ser reconduzido para o caminho da verdade. E nos dias da apostasia, vamos ter que falar de forma clara, aberta, logicamente com amor, para não ferir as pessoas, para que as pessoas entendam o que significa a diferença entre o erro e a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a vinda de Cristo não poderia acontecer antes de acontecer a apostasia. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 356, ela escreveu o seguinte: o apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda do Senhor Jesus no tempo deles. Porque ele diz assim: porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Este homem do pecado representa o papado, que conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia acontecer antes daquele tempo. E depois dessa data, 1798, que a mensagem, somente depois dessa data, 1798, é que a mensagem da segunda vinda de Cristo deveria ser proclamada. Grande Conflito, página 356. Ellen White explicando que o apóstolo Paulo recomendou que não esperássemos a volta de Cristo, ou que eles não poderiam esperar antes de 1798. Quando terminaria os 1260 anos, o Papa seria deposto, a ferida mortal seria assim feita no papado, e só em 1929 é que Mussolini reconduziu o Papa de novo ao poder, transformando o Vaticano num Estado político. Por isso a ferida mortal foi curada e João disse: toda a terra se maravilhou. A pergunta número 2 diz assim: como o apóstolo Paulo falou dos últimos dias e do poder e das marcas do anticristo e da besta? Qual é a expressão que Paulo usou para falar da besta e do anticristo? Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4, depois o verso 9 até o verso 12. Diz assim: ninguém vos engane de nenhuma maneira, porque não será assim, que antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e que assim tudo que se adora, esse filho do pecado se levanta. A esse
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque essas pessoas que perecem não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus os deixou entregue na operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, para a pergunta, como o apóstolo Paulo falou dos últimos dias e do poder da besta e do anticristo, resposta: Paulo previu uma avalanche do erro entrando na igreja, de maneira que o evangelho falso seria colocado dentro da igreja. Verdades distorcidas, oposição a Deus e até o homem do pecado querendo ser Deus a ponto de sentar-se no seu trono, assumindo que era Deus. Todas essas doutrinas foram introduzidas pela igreja romana. Então, o que acontece é que os ídolos, por exemplo, na evangelização dos pagãos, depois do ano 538, as pessoas começaram a tentar evangelizar os pagãos. Aí o que acontecia? Para que os pagãos que adoravam ídolos não fossem embora, a igreja começou a fazer imagens dos chamados santos, para que os pagãos pudessem então venerar esses santos. Então, em vez de adorar, por exemplo, de venerar Júpiter, eles então iriam, por exemplo, venerar São Pedro. Em vez de, por exemplo, venerar Mercúrio, iria, por exemplo, venerar São Barnabé, São Tadeu, São Filipe e assim por diante. Nossa Senhora. Então, com isso, se transferiu a adoração dos ídolos dos pagãos para os ídolos cristãos. Era uma estratégia para que os pagãos fossem evangelizados. De repente, até com boa intenção, mas depois se mostrou completamente errada. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, que seria falsas doutrinas dentro da igreja. Por trás da operação do erro, da apostasia e das mudanças na lei de Deus, a arrogância de ser como Deus seria então uma coisa assim que iria destruir a fé de muitas pessoas, transferindo, por exemplo, a pessoas do suposto purgatório para o céu, perdoando o pecado. Tudo isso aconteceu de acordo com Daniel 7:25, e a ponta pequena cuidará em mudar os tempos e as leis, e fará com que as pessoas assim o adorem. Daniel 7:25 foi bem claro, a ponta pequena tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. E nós já vimos na lição passada que uma blasfêmia é quando a pessoa se declara ser semelhante a Deus, no lugar de Deus, e faz coisas que são atribuídas somente a Deus. Quando Jesus curou o paralítico, ele disse: perdoar os teus pecados. Os fariseus disseram: está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Então aí a assimilação de que quando a pessoa tem a intenção de perdoar pecado, está blasfemando porque está como pecador assumindo uma posição que somente pertence ao santo Deus. Numa prisão da Idade Média, um homem foi torturado. Por 18 anos ficou preso. Ele conseguiu depois ser solto, e as pessoas que foram depois limpar a cela dele descobriram ali que ele, com um grampo, um pedacinho de ferro, ele esculpiu ali na pedra uma palavra: resistir. Durante 18 anos ele resistiu à opressão e ali ele conseguiu manter a sua fé. Agora livre, ele estava então pronto para pregar o Evangelho. Resistência é o que nós precisamos fazer. No tempo do fim, quando a besta impor todo o seu poderio, a sua crueldade, os cristãos, aqueles que guardam o mandamento de Deus, têm a fé em Jesus, vão precisar de resistência. E isso não se consegue da noite para o dia. Nós temos que, assim, desenvolver isso hoje. A resistência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Babilônia, não foi assim de um momento para outro. Eles foram desenvolvendo em sua terra natal, dia após dia, enfrentando as situações. Então, hoje, toda situação que você enfrentar vai, assim, ser como base para você resistir lá na frente. Deus abençoe. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Que a segunda-feira seja abençoada por tuas santas mãos. Ajuda-nos, Senhor, em cada luta do dia, nós possamos aprender a resistência. Nos dê essa bênção em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma boa semana com Jesus. Amém.